Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer aqui o troca de passe confirmando sim. O Palmeiras fez a proposta oficial, 154 milhões de reais para contratar John Arias. O Palmeiras demorou, mas fez uma proposta que o Fluminense não vai conseguir cobrir, 25 milhões de euros. É claro, a gente vai falar também sobre a preparação para o jogo de logo mais, vai trazer também a provável escalação, mas a repercussão da mídia sobre essa proposta milionária para contratar o John Arias. Você vai acompanhar aqui no vídeo com a gente. Então, você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Gente, notícia que a gente tem para trazer como destaque para vocês do Verdão, tá lá no nosso site também, o ge.globo, para vocês conferirem em detalhes, mas eu trago a manchete aqui, ó. O Palmeiras ofereceu 154 milhões ao Wolverhampton e aguarda uma resposta para contar com John Arias. Gente, o clube inglês se mostrou bem disposto aí para fazer o negócio, mas o jogador ainda não definiu o futuro. É uma ótima ou uma excelente para o Palmeiras contar com o John Arias, Mansur? Assim, primeiro, ver qual é a opção de carreira do Arias, né? O que ele pretende, se ele pretende ter... Porque ele também não deu sorte, né? Ele chega à Premier League num ano e num momento que o clube, que vinha até sendo parecia estruturado em outras temporadas, faz seu pior ano de longe, né? Então, talvez ele queira uma outra experiência, mas aí é de respeitar a decisão do jogador. O Palmeiras é um movimento espetacular se acontecer, né? Lembrando que o Fluminense tem uma opção de cobrir, né? Tem uma prioridade caso o Arias volte ao Brasil, o Fluminense tem um prazo para exercer isso. Evidente que depende também da conversa com o jogador, da pretensão salarial. Mas, enfim, pensando no caso do Palmeiras. Porque até para pensar no encaixe do Arias no Palmeiras não é complicado, né? Porque... ele não é aquele meia central. O Arias consegue ser um meia atacante porque a partir do lado do campo ele constrói, trabalha defensivamente, o Palmeiras mantém a sua estrutura com os dois atacantes por dentro. É um encaixe muito natural de um jogador de elite, mais um jogador de elite chegando no Brasil. Então, assim, não tem muita discussão. Se o Palmeiras conseguir fazer esse movimento, sobe de patamar imediatamente. O técnico Abel Ferreira falou na última entrevista que deu, no papo com os jornalistas, que o Palmeiras precisa mesmo de reforços. Sim. E ele falou justamente isso. Saiu o goleiro, saiu o volante, saiu o meio-campo, a gente precisa dessas reposições. Não tem como só sair e não chegar. Mas essa seria uma chegada muito importante. Se tudo casar e fechar direitinho, Ramon, e o jogador quiser vir para o Brasil jogar no Palmeiras, seria um match perfeito. Com certeza. Conhece a nossa cultura muito bem, sabe como é o calendário, sabe como funciona o futebol. Saiu recentemente daqui, há um ano atrás, né? Meio ano. Meio ano, né? Isso, nem um ano. Nem um ano. Então, assim, tá aqui ainda, deve estar com saudade do Brasileirão, né? Num ano que a campanha do Wolverhampton, ela beira a vergonha, né? Agora a luta, eu acho que não é nem para sair do rebaixamento, é para não fazer a pior campanha da história da Premier League de um time que caiu para a segunda divisão. Então, assim, tem essa questão que o Mansur citou do Fluminense. Não é informação, gente, é apenas uma opinião. O Fluminense, na minha opinião, disputar com o Palmeiras 154 milhões de reais, eu acho que seria até uma irresponsabilidade com a instituição se isso acontecesse, né? Eu fiz um câmbio aqui meio rápido, né, assim, informal, dá 30 milhões de euros, né? Então, assim, é uma quantia bastante considerável, né? Se tornaria a terceira maior, né, compra da história do Brasil. 25 milhões de euros. 25? Tudo bem, mesmo assim é muito alto, né? Não sei como é a questão de pagamento, mas enfim, pensando no Palmeiras, é um jogador que chega para ser titular absoluto, na minha opinião, ali, pela função que faz, pela polivalência que tem, por ser decisivo que é, e o Palmeiras precisa, né? O Palmeiras tem demonstrado que precisa mais de elenco, de jogadores experientes, tem uma base espetacular, revelando jogadores aí desde quando? Desde 2021, 2022, anualmente, vendendo por um valor bem considerável, mas precisa de jogador tipo Arias, tipo o Marlon Freitas, que saibam jogar e tenham experiência para aguentar o ano que o Palmeiras vai ter e a pressão que lá é.
Vamos dar uma olhadinha, então, ainda sem Arias, tá, gente? Porque a negociação está acontecendo. Calma o coração, torcedor palmeirense. O campinho para esse jogo contra o Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que na primeira rodada ficou no 2-2 com o Atlético Mineiro fora de casa. Tem aí, então, retornos, né? Carlos Miguel, que tinha sido preservado no estadual, volta. Kelvin, Gustavo Gomes também retorna, Murilo ou Bruno Fux, a dúvida na zaga. Estão faltando umas fotinhos ali, não sei o que aconteceu no nosso campinho, mas tudo bem, dá um errinho de vez em quando, gente, ó, quem sabe faz ao vivo, né? Vocês vão imaginar aí, ó, o Piquerez ali fechando a defesa e o Andréas Pereira abrindo o meio-campo junto com o Marlon Freitas, Alan, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Quando a gente fala de uma torcida que está um pouco insatisfeita com o elenco, e não só pelo início de temporada, a gente pode rapidamente pensar na torcida do Palmeiras, porque vem de um ano que reclamou porque o seu treinador não conquistou títulos, mas é uma equipe que está sempre brigando lá na frente. É até um pouco injusto a gente falar dessa grande insatisfação de um time que, nos últimos 5 anos, nas últimas 5 temporadas, com o seu treinador, conquistou tanto. Mas vamos lá. O que o Palmeiras precisa para já nesse Campeonato Brasileiro é conseguir dar uma virada de chave e conseguir essa primeira vitória. Vai pegar um time que é mais frágil, que a gente sabe que no Campeonato Brasileiro até a última rodada brigou para não cair, como Vitória. É uma boa oportunidade para isso, Mansur. Assim, o Palmeiras jogou o futebol espetacular do primeiro ao último jogo do ano passado? Não, ninguém fez isso. O Palmeiras, de fato, teve uma pequena queda na reta final, mas no ano em que o Palmeiras teve a sua maior reconstrução de time da era Abel, com as maiores alterações de espinha dorsal, como poucas vezes tinha acontecido, o Palmeiras sempre foi gradativamente fazendo algumas mexidas, e ele ainda assim foi o vice-campeão brasileiro e o vice-campeão da Libertadores. O dia que isso for um ano ruim, a gente está com alguns parâmetros distorcidos, né? Porque do outro lado, o time que ganhou também tem um investimento gigantesco, assim como ele tem, e um dos dois ia ganhar os campeonatos, né? Alguém ia sair sem taça ou eles iam dividir os troféus. Enfim, o fato é o que o Palmeiras precisa nesse ano é, gradativamente, trabalhando com o Abel, que conhece o elenco, e retomando o seu melhor padrão, a sua melhor versão. E, naturalmente, a expectativa é toda de que o Palmeiras vai de novo disputar os principais títulos. Tem elenco para isso, acho que pode dar uma encorpada, por questão mais de quantidade, o Palmeiras teve perdas e teve só uma chegada até agora com o Marlon Freitas. Acho que precisa, tanto que a entrada de muitos jovens no início tem sido, por um lado, uma chance do Abel observar jogadores antes que a temporada pegue fogo, né? Observar no Paulista, nesse início de ano, jogadores jovens que podem vir a ser reposições, mas também uma demonstração clara de que, em termos de quantidade, precisa. E a contratação do Arias, ela também responde a uma outra questão, não sei se o Ramon concorda. No ano passado, quando acabou a final da Libertadores, o Abel fala que uma diferença entre o Flamengo e Palmeiras era a casca, a experiência de time de ser ganhador. Concordo. Marlon e Arias são jogadores mais velhos, em termos de idade, não. Estão todos prontos para competir no auge, mas de uma idade mais à frente do que muitas da média das contratações recentes do Palmeiras. Parece estar buscando esses jogadores habituados a ganhar também, né? O Flamengo fez isso e obteve sucesso. Acho que o Palmeiras buscou muito uma renovação do seu plantel, buscando jogadores que têm uma possível venda, né? Pensando para ser ativos do clube. Se você pensar Marlon Freitas e John Arias, não vai ter uma venda que vai ser... Não é o normal, Não é o normal, né? Pode acontecer, claro, no futebol pode acontecer de tudo, mas não é o normal. Mas faltou casca, faltou experiência. Eu acho que faltou também, Mansur, na reta final, após a perda do Lucas Evangelista, o Palmeiras, na minha opinião, faltou o seu jogo por dentro. Faltou colocar a bola no chão. Quando tinha o Lucas Evangelista, a aproximação... Aí, a gente está vendo exatamente a lesão dele, né? Salvador. Aí, exatamente, que o afastou do restante da temporada. Com o mecanismo que o Palmeiras tinha, do Felipe Anderson, que estava jogando, vindo um pouco mais por dentro, do Andrés vinha um pouco mais por dentro, e o Lucas Evangelista era esse volante que se aproximava dos meias. Com a aproximação do Flaco, fazia um quadrado, um quarteto ali do Palmeiras, que conseguia ter uma articulação muito interessante. Jogadores que conseguiam tratar muito bem a bola, através da dinâmica de movimentação, de passe, de criação, conseguia tanto agredir por fora, quanto por dentro, além da jogada, que é tradicional. Não estou entrando no quesito se é certo ou errado fazer isso. Não existe maneira, né, Mansur, correta de jogar futebol e de se ganhar, de usar a bola longa, né? O Palmeiras ficou muito refém, após a saída do Lucas Evangelista, a questão da bola longa, né? A final da Libertadores foi uma coisa escancarada do que foi
o jogo do Palmeiras. Então, assim, tendo o Marlon Freitas, voltando o Lucas Evangelista, tendo o Andrés um pouco mais por dentro, para ser esse meia chegando um pouco mais ali à frente, possivelmente tendo o Ares, hipoteticamente falando, eu acho que ganha muito o elenco do Palmeiras para ter esse jogo mais consistente por dentro e pelo chão. Não ficar só refém dessas bolas longas. Muito bem, só para colocar mais uma vez o campinho aqui na nossa tela, agora com tudo acertadinho, com todas as fotos de todos os jogadores, porque a nossa produção é muito ágil e muito rápida por aqui. Tá aqui, ó, o Piquerez e o Andreas Pereira, que estavam faltando ali no nosso campinho, mas agora surgiram como num passe de mágica, tá, minha gente? A dúvida mesmo fica ali na zaga, Murilo ou Bruno Fux. Vamos ver quem o Abel Ferreira vai escolher para esse jogo diante do Vitória. E aí já vamos colocar o campinho do Vitória aqui na tela. Antes, deixa eu só trazer a informação do Lucas Evangelista, tá? Ele já está naquele processo de transição física, ele participou integralmente do treino com o restante do elenco em campo, então está muito mais perto de voltar esse reforço para o meio-campo do Palmeiras. Se despede como ídolo Rafael Veiga no Palmeiras. 379 jogos, titular em 77% dessas partidas, 63,5 minutos por jogo, gols. É muito gol, hein, gente? 108, assistências 55, títulos 11, o 8º jogador com mais títulos na história do clube. Vamos lá, a gente já vai falar de Palmeiras e Vitória, mas temos que começar esse bloco do Palmeiras falando de Rafael Veiga. Zupac, que história. Linda. Eu acho que não tem como um menino que começa a jogar na base imaginar algo maior. E aí o fã de esporte pode falar, claro, jogar no Real Madrid depende. Uma coisa é jogar, outra é ser histórico, é virar estátua, é fazer parte do museu. A gente tá falando de um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, num período mais vencedor do clube, com uma carreira irretocável. Quero que você fale sobre isso, mas sei que muita gente se pergunta por quê? Deu tempo, é um cansaço, é natural. Já em 2017, é chão. Quero te ouvir, Zupac. O que o Veiga fez é a história mais bonita que um torcedor pode escrever, né? Imagina você, fã de esporte, que torce aí pro seu time, qualquer que seja ele. Imagina você ter um sonho de criança de jogar no seu time e a promessa feita pro seu avô que te deixou, a relação avô e neto, e você não só realiza o sonho de jogar pelo seu time, mas você joga por quase uma década nesse time, você joga muito nesse time, você faz um gol em final de Libertadores, ganhando o troféu por esse time. Você vai jogar mundiais, no plural, 3 mundiais de clubes em formatos diferentes por esse time. Já pensou? Olha o tamanho do que o Rafael Veiga escreveu, né, dentro da história do Palmeiras e na história de vida dele, né? É a história mais bonita que um torcedor pode escrever. Então o Veiga tem que ter muito orgulho do que ele fez pelo Palmeiras mesmo. Eu acho que essa geração, assim, quando acabar de vez, falta pouco para acabar, né? Do time de 2021 só sobraram o Gomes e o Piquerez, né? Só 2 de 11 dos titulares. Tá passando essa geração. E quando ela passar de vez, a gente vai olhar e vai falar... Quais desses jogadores brigam para estar no Palmeiras ideal, né, no 11 ideal de todos os tempos? Para mim, um está, que é o Gustavo Gomes. Outro briga, que é o Veiga. Talvez não esteja por uma concorrência cruel, porque o Palmeiras é um time que tem uma quantidade de craques, especialmente do meio para frente, fora do comum. Mas o Veiga briga para estar no Palmeiras ideal de todos os tempos, pelo que ele construiu. É uma história lindíssima, mas histórias chegam ao fim. Dentro de campo, o Veiga vinha contribuindo muito pouco para o time do Palmeiras nesta e na última temporada. Os números baixaram, ele chegou a perder espaço no time titular, o rendimento caiu e ele é um cara importante com salário alto, com o mercado fora, o desgaste acontece, veio a possibilidade dele ir para o América do México, que é um gigante, né? A gente acompanha menos a Liga MX, o América é um clube gigante, como é gigante o Palmeiras também, e para mim faz sentido. Lindas histórias também chegam ao fim. E o Veiga vinha contribuindo pouco para o Palmeiras. Para mim, Mota, de longe, era cara de fim de ciclo. E por hora, a gente não sabe o futuro, por hora, o ciclo lindamente acabou. Jogo importante, Palmeiras e Vitória. Palmeiras ainda oscila nesse começo de temporada, Zupac? O Palmeiras oscila. O Palmeiras tem jogado mais mal do que bem, embora tenha vencido a última, aliás, a penúltima do Paulistão, a última com o time titular, que foi o clássico contra o São Paulo, empatado fora com o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro, e esses 4 pontos feitos em Barueri e em Belo Horizonte não foram ruins, eram 4 pontos aceitáveis, com uma atuação
com atuações que não eram brilhantes, mas que eram um patamarzinho acima. A derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto, ela tem que ser tirada de contexto, porque é o time reserva do Palmeiras, que jogou de maneira horrível, mas não é essa derrota que diz sobre os problemas que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem que voltar a jogar bem, independentemente do que rolou em Ribeirão Preto. Titulares voltam para o jogo de amanhã contra o Vitória. Responsabilidade do Palmeiras jogar em casa contra um time que se defende bem nas mãos do Jair Ventura. O Palmeiras vai ser cobrado amanhã, não só para vencer, mas para jogar bem também. E jogadores que atuam na função do Veiga vão ter que dar resposta, né? É verdade que o Veiga já vinha jogando mal e ficando no banco em alguns momentos. Mas o Palmeiras tem o Alan, que joga geralmente bem como um dos meias, e o Maurício, que oscila bastante. Era para ter mais o Felipe Anderson, mas o Felipe Anderson, que na Lazio não se machucava nunca, no Palmeiras ou tá sempre machucado ou tá em campo jogando mal. É um atleta que o Palmeiras conta muito pouco. Então hoje, para essa função de meio-campista, o Palmeiras, que já não vinha com soluções, perde mais uma opção, que era o Rafael Veiga. Cobrança em cima de quem vai jogar. A tendência amanhã é que seja o Maurício. Vamos lá, estamos de volta e naquele momento que a gente confere o nosso central de notícias. O que tem aí? Tem notícia importante. Proposta, deixa eu confirmar aqui, Palmeiras oferece proposta ao Wolverhampton e aguarda a resposta do John Arias. Tem proposta oficial, valor dos 154 milhões de reais. A informação é do Globoesporte.com, confirmada também pela equipe da ESPN. Vamos lá, a gente tá falando de um cara que há menos de um ano a gente estava debatendo a performance dele no Super Mundial. O que ele jogou foi brincadeira. Não, o John Arias é uma brincadeira de jogador. O cara é um animal. Assim, é uma consistência do alto nível, né? A gente, assim, o tempo inteiro, tim. Eu queria que você falasse dessa possibilidade do Arias jogar no futebol brasileiro de novo e defender no Palmeiras. Há pouco, quando a gente falava de Palmeiras e Vitória aqui, do time que o Abel vai colocar a campo, eu alertei que o Palmeiras tem hoje uma questão para resolver na função de meio-campista. O Palmeiras tem encontrado problemas para articular o seu jogo. O Veiga caiu de rendimento e saiu. O Maurício é bom jogador, mas oscila. O Felipe Anderson nunca está disponível. O Arias cairia como uma luva no time do Palmeiras, né? Você ter o modelo de jogo que o Palmeiras tem. Vamos imaginar Marlon Freitas e Andréas, volantes, sim. Alan e Arias como os meias, Vitor Roque e Flaco Lopes como dupla. É um tremendo time, Acho que o Arias combinaria muito bem com o Alan para ser o outro meia, podendo trocar de lado com muita mobilidade. O Arias percorre o tempo inteiro, jogador de intensidade com e sem bola, jogador experiente, vencedor, conhece o futebol brasileiro, preenche pré-requisitos que o Palmeiras vem buscando neste mercado. É o pré-requisito do Marlon Freitas, experiente, campeão, liderança, conhece o futebol brasileiro, estava aqui. Palmeiras vem buscando este tipo de jogador. É fácil tirá-lo do Wolverhampton? Não é. O Wolverhampton pagou bem no Arias, tem uma campanha muito ruim na Premier League, o Arias sofre para jogar dentro dessa campanha ruim. Há algumas rodadas, no começo do ano, fez o seu primeiro gol na primeira vitória do time na temporada sobre o West Ham, mas ele sofre junto com o time. É muito dinheiro. Palmeiras daria uma cartada violenta para os seus patamares num ótimo jogador. Se o Palmeiras conseguir trazer o John Arias, é um reforçaço, não só pelo que ele joga, mas pelo encaixe que ele teria no time do Palmeiras. Se conseguir trazê-lo, é um reforço de primeira prateleira. Vamos lá, tá na tela aqui, Fluminense tem 3 dias, a prioridade do Fluminense, para cobrir a proposta. Mas convenhamos, é uma proposta bem alta. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito aí sobre a preparação do Palmeiras para esse confronto de logo mais. Mas a notícia mais importante, sim, é essa proposta oficial para a contratação do John Arias. Então, o Palmeiras demorou? Sim, tava todo mundo reclamando, eu também reclamando da demora do Palmeiras. Mas as informações que a gente tivemos nos últimos dias é que o Palmeiras estava sem caixa para fazer contratações. E aí, somando as vendas, o Palmeiras juntou esse caixa e fez essa proposta de 25 milhões de euros para contratar o John Arias. Então, rapaziada, o Palmeiras esperou para fazer uma proposta que o Fluminense não consiga cobrir, nem igualar, porque a cláusula de
preferência na contratação do Fluminense, ele precisa igualar a proposta. E 25 milhões, a gente já imagina, né? Tem quase que certo, se Deus quiser, igual o Ramon falou aí, que, cara, não dá para o Fluminense igualar essa proposta. Então, o Palmeiras vem agora já com um checkmate nessa novela e, se Deus quiser, nos próximos dias ou então nas próximas horas a gente tenha uma informação concreta que o Fluminense não vai conseguir cobrir. Cara, é só esperar essa informação, porque a gente já tem praticamente certeza que o Fluminense não vai ter essa grana para poder cobrir. Foi por isso que o Palmeiras esperou para fazer essa proposta pesada e conseguir a contratação de John Arias. Quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre essa grande proposta para trazer John Arias? Você acha que o Fluminense consegue cobrir? Eu acho que não, mas eu quero saber a sua opinião. E sua expectativa para o jogo também, né, cara? A gente trouxe aí a provável escalação, a gente gosta de lembrar que é provável. Por que provável? É uma escalação feita pelos setoristas aí, da Globo, no caso aqui, do GE. Porque a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo, então fica muito difícil a gente trazer também a escalação oficial, porque fica muito perto do jogo. Então a gente traz essa provável escalação com dito um time titular, né? Então, a dúvida, eles colocam mais a dúvida ali entre o Murilo e o Fux. Para mim, o Fux tem jogado melhor do que o Murilo, e o Maurício ali na esquerda, que eu acho que ele e o Sousa estão começando a melhorar, então, quanto um quanto o outro ainda estão devendo, mas podem sim ainda apresentar um melhor futebol. Então deixe aí nos comentários também a sua opinião para esse confronto de logo mais. Então, até logo mais, rapaziada, se Deus quiser, com o pós-jogo de uma vitória do nosso Verdão. Valeu, rapaziada, um grande abraço.